Fala, seus radioativos. Beleza, tá começando mais um Plutônio Cortes e hoje vou trazer aqui pra vocês Elias Jabbour no Ciência Sem Fim, falando um pouco mais sobre China com o Sérgio Sacani. Vamos fazer aquelas comparaçãozinhas básicas sobre a independência que a China tem em relação à tecnologia, enquanto o Brasil depende de muita tecnologia de outros países. Vamos fazer algumas ressalvas ali e é muito interessante o ponto da maneira que o Elias Jabbour coloca sobre a evolução chinesa tecnológica em 40 e 50 anos. É inacreditável. Então, tipo assim, é um pequeno corte, mas que vai vir agregado com muita informação. Tá curioso? Eu sei que ficou curioso. Então continua no vídeo aí que eu vou matar a sua curiosidade, beleza? Vamos lá então. China versus Brasil. E aí, a gente tá até falando aqui antes, que eu tava falando com você da China, né? Que a China ela tem uma coisa impressionante na área científica, né, cara? Como que ela é tão desenvolvida assim, né? O pessoal não sabe, né? Ela tem o próprio sistema de GPS dela. Ela não depende de ninguém. Nós aqui, pra quem não sabe, o GPS... Pra quem não sabe também, né? Que o GPS, ele é uma empresa, né? Então você não paga pra usar o GPS. Você paga um royaltyzinho ali quando você compra o celular. A China tem o próprio sistema de GPS dela, o próprio sistema de satélite de sensoriamento remoto dela, então eles não dependem de ninguém. Eles não precisam, por exemplo, igual ao Brasil, a gente tem que comprar imagem, pagar uma fortuna para a Planet Labs, porque aqui nunca ninguém se importou em lançar satélite. A China tem o dela, sensoriamento remoto. A China tem o maior radiotelescópio do mundo, FAST, fica lá na China, lá encravado no meio das montanhas. Tem a estação espacial dela, os taikonautas, que a gente chama, né? Lá na China a gente chama de taikonauta, que até fizeram a caminhada espacial 2 dias atrás e não mostraram pra ninguém, cara. E tá tudo bem, eles estão lá, eles vivem a vida deles sem depender de ninguém e principalmente nessa área científica. Agora, até hoje mesmo, já saiu aí, aliás, saiu hoje até, os cientistas usando lá os telescópios deles descobriram os elementos mais pesados na atmosfera de exoplanetas. Isso que eu tô falando só da minha área aqui, que é bem nichada, né? Você vê, né? Mas a China é horrível. Na nossa área aqui, que ela é bem restrita. Minha mulher adora isso. Não, mas é só pra ver que como a China, ela é avançadíssima na parte científica, né? Da onde que vem isso? Isso aí tem uma origem histórica também, em cima disso. Você sabe que, se eu não me engano... Massa, hein? Sérgio Sacani fazendo esse levantamento e agora jogando pro Elias Jabbour elaborar um raciocínio de como funciona a mentalidade do chinês, como eles conseguiram atingir esses resultados tão, assim, a certo modo, vistos como milagrosos. Massa, gostei. Na China ou na Coreia que o primeiro telescópio foi instalado na história, né? Eu acho que é Coreia que foi o primeiro... Não sei. Olha, não sei, não faço ideia de quando foi lançado o primeiro telescópio para a órbita da Terra, mas eu sei que o primeiro satélite lançado na órbita do espaço do planeta Terra foi o Sputnik 1. Foi um satélite desenvolvido pela antiga União Soviética. Tecnicamente falando, foi o Sputnik 1 que inaugurou a corrida espacial. É um marco muito importante da história. E lembrando também, a gente tem que sempre lembrar que a Rússia, em 1917, sofreu a derrubada dos czares, né, pela revolta do proletariado. Instalaram em outubro de 1917 o Partido Socialista. 40 anos depois, em 1957, o país que tinha saído de país rural lançou o primeiro satélite no espaço. São esses fatores que fazem com que exista toda uma propaganda contra o socialismo e contra o comunismo. Tipo, a Rússia, com o socialismo da antiga União Soviética, em 40 anos conseguiu lançar o primeiro satélite para o espaço. A China, com 40, 50 anos, sai de um país rural, um dos mais pobres do mundo, para se tornar a maior potência emergente do mundo. Tá a pequenos passos dos Estados Unidos, porque tem alguns fatores que a China ainda não atingiu. Por exemplo, ela não consegue produzir internamente, que é a questão dos microchips. Mas na maioria das questões tecnológicas, a China está tomando a frente dos Estados Unidos. Então é questão de tempo que a China se torne a maior potência do mundo. Inclusive, a China está começando a cogitar, negociar com outros países com sua própria moeda. Então, sabe, tipo, em questões de emergência, de crescimento, a China está em disparado do resto do mundo.
Então é por esses fatores que existe toda essa propaganda contra o comunismo e contra o socialismo. Eles sabem que quando o povo se une em prol de uma causa, são imparáveis, meu amigo. Eles sabem disso aí. É por isso que eles fazem toda essa propaganda. Mas assim, você vê se você quiser. Se você não quiser, você não vê. Cara, o Oriente, ele como foi um local onde, vamos pegar aqui, o Marx ele fala no momento do que ele escreve do Capital, de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, né? Então, em lugares como a China, em que existe vales férteis, muita água, muita terra, o trabalho necessário para o excedente, ele é muito menor do que em outras regiões do globo, aonde requer muito menos esforço, né? Vamos dizer exatamente isso. E também, a partir disso também surge, é daí que surge, por exemplo, na China, essas filosofias tolerantes e civilizatórias como o confucionismo, o taoísmo, né? Que não quer saber de guerra. Vai ver que os chineses não querem saber de guerra. Assim, os chineses, eles só foram imperialistas quando foram governados por dinastia estrangeira. O mongol, mas o chinês em si, ele quer saber de fazer paz, ele quer saber de fazer dinheiro. Enquanto que os Estados Unidos é onde que as noções de destino manifesto, que nasce, Nova Canaã, que nasce no Mediterrâneo Oriental, a partir de um lugar em que as relações de ser humano e natureza são difíceis, né? Uma grande expressão dos Estados Unidos esse tipo de ideologia reacionária, né? Então, acho que esse amor pela ciência na China, vamos dizer assim, é fruto desse trabalho necessário, né? Entendi. Sabe? Porque as pessoas trabalham menos do que o normal e também elas também existem tempo para pensar soluções também, como a questão de Estado, por exemplo, né? Sabe? Ou seja, o Estado chinês sempre foi desafiado ao longo do tempo a fazer uma muralha para se proteger das invasões mongóis, fazer um grande canal que tem há 2 mil anos, um canal que liga os 2 rios, por exemplo, o Rio Amarelo. Ou seja, o Estado foi tendo que buscar soluções aos problemas, né? Isso é ciência, meu amigo. Você vai desenvolvendo uma base científica para isso. Agora, eu acredito que... Cara, a China tem registro de concursos públicos datado há mais de 2.000 anos atrás, mano. Tecnicamente falando, Jesus Cristo estava andando na Terra e os chineses fazendo concurso público. E os chineses... Que isso é uma base histórica, ou seja, um Estado milenar, um Estado que mobilizou a sociedade, os seus quadros, para a solução de problemas que a história colocava diante deles, né? E também o seguinte, né? Eu acho que a Revolução de 49 é um marco na China. A Revolução de 49. Por quê? Porque a China passou 100 anos sendo humilhada, era o país mais avançado do mundo até o século XIX, depois ela passou por um processo em que as potências democráticas, como a Inglaterra, ela viciou o país inteiro da China em ópio para poder colocar aquele país de joelhos, né? Não sei se você conhece essa história, né? A China ficou 100 anos sendo humilhada pelo Ocidente, né? As pessoas falam, por exemplo, dos comunistas massacraram, não sei o quê. Cara, na rebelião dos Boxers, por exemplo, uma rebelião camponesa contra a ocupação estrangeira, no final do século XIX, foram mortos 30 milhões de chineses. O Ocidente matou 30 milhões de chineses, as potências ocidentais. Isso a história não conta. Então a China chega em 49, ela chega em 49 com o nível de vida, expectativa de vida de 35 anos de idade para os homens. 35? 35, hoje passou nos Estados Unidos. Expectativa de vida dos chineses. Um país que tem mais de 2 bilhões de pessoas, superando a expectativa de vida do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. A China tem muito que ensinar pra gente. É claro que lá também não é um lugar perfeito. A China não é perfeita. Mas tem coisas que a gente tem que observar das façanhas que a China tem realizado e a gente tem que, no mínimo, aprender. Parar de olhar com esse preconceito e procurar aprender com eles, gente. Cultura milenar. Entendeu? Não é perfeito, mas tem muito a ensinar pro resto do mundo. 50 vem aí é a questão da ciência, como que vai surgindo. Vem a Guerra da Coreia. E na minha cabeça, a Guerra da Coreia, porque a China intervém na Coreia, né? Não sei se vocês conhecem a Guerra da Coreia, a China intervém na Coreia, sim. Ela faz com que o exército americano recue até o paralelo, se não me engano, paralelo 33, né?
e ali tem o armistício. Os chineses perceberam, por exemplo, que sim, o imperialismo é um tigre com dente de papel, só que ele é muito poderoso, porque a superioridade militar americana em relação à China era muito grande. Ali já começa a nascer um consenso dentro do Partido Comunista de que ou nós avançamos cientificamente, meu amigo, ou nós vamos ser atropelados por esses caras. E depois, ao longo, por exemplo, até a década de 80, o que acontece? Você olha para o mapa mundi, o capitalismo mais avançado do mundo era a Ásia. Japão, Coreia do Sul, a Ilha Rebelde de Taiwan, Hong Kong. Enquanto que o socialismo chinês, por mais que tivesse melhorado as condições de vida do povo, por mais que tivesse trazido desenvolvimento, o nível de vida do povo chinês era muito menor que o japonês, que o coreano, que o taiwanês. Então, uma das questões que o Deng Xiaoping coloca em 78 é o seguinte: hoje, olha, eu até lembro disso, União Soviética e Estados Unidos, aproximadamente, cada desses países existem 2 milhões de homens e mulheres voltados à ciência. A China só tem 200 mil. Então, a tarefa histórica nossa é alcançar esse pessoal em nível de pessoas que trabalham na ciência. Tanto é hoje... que a Academia Chinesa de Ciências, ela tem um status hoje na sociedade chinesa maior que dos políticos. Isso é gigantesco. Hoje, para você ter uma ideia, você falou da ciência, tem o Comitê Central do Partido Comunista. E qual que é o maior desafio hoje da China? É alcançar os americanos na área de semicondutores. Eles estão 2 gerações atrás da construção de chips para alcançar... a última fronteira que falta para eles chegarem lá. Tá? Então, o Comitê Central do Partido Comunista, metade do Comitê Central é de engenheiros que trabalham justamente nessa área. Será que isso não tem um pouco a dizer o porquê do Estado chinês valorizar tanto, por exemplo, tecnologia? Será que isso não tem muito a dizer sobre o porquê deles valorizarem tanto a educação? A política chinesa é composta por um número grande de cientistas. E esse, eu acho, na minha opinião, é o passo natural que a política devia adotar. A nossa política não deveria ser composta só por cientistas, por exemplo, mas teria que ter uma boa parte ocupando esse espaço para poder debater e trazer esses assuntos para dentro do debate político. Até porque no Brasil, durante a pandemia, na ausência de políticos, aliás, nós tínhamos poucos políticos, assim, que é voltado mais à área da ciência, mas por a gente ter, por exemplo, um presidente que desdenha da ciência, a gente foi obrigado a aturar Bolsonaro falando que cloroquina ia salvar as pessoas. Cloroquina ia combater o Covid-19. Sabe? Charlatanismo puro. Então, será que não seria importante a gente dar uma olhada e rever o nosso voto e prestar atenção em quem a gente tem escolhido para representar a gente politicamente? Porque isso é muito importante. A nossa classe política deveria ser composta também por um grande número de cientistas para poder levar esse debate lá para dentro. Entendeu? Porque se você assistir, por exemplo, uma sessão de uma plenária do Congresso, você vê os deputados que nos representam, cara, é grotesco. É grotesco. Na maioria dos casos são pessoas polêmicas, sabe? Tipo, não é desmerecendo, mas que criaram polêmicas, criaram debates que muitas das vezes foram insignificantes para algum tipo de desenvolvimento, só para gerar preconceito e para dividir a sociedade. E hoje eles ocupam os principais cargos, entendeu? De poder. Então é muito importante a gente rever nas próximas eleições e analisar se a gente quer continuar sendo representado por pessoas que só vão ficar subindo a plenária para poder fazer discurso e gerar polêmica, ou se a gente vai procurar pessoas que estudam e que tem alguma coisa para trazer, para apresentar para a nossa melhora, sabe? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É isso. Sei lá, uma mera opinião. Olha só. Então isso aí quer dizer, é uma coisa... Eu tenho uma frase, né? Que a galera aí eu não sei se eu dou muita volta, né? Não, entendi. Claro. Não, dá para entender assim, ué. Eles viram ali com a guerra da Coreia que, cara, ou a gente vai se desenvolver, temos que voltar, ó, vamos ficar aqui quietinho, ficaram quietinho ali anos, desenvolvendo ali dentro, eles sem ligar, tal. E aí, quando surgiu, os caras já estavam lá na frente, né? Mas o que foi esse caminho aqui? Foi eles terem percebido que ou a gente vai se desenvolver tecnologicamente, para isso a gente precisa da ciência para criar esse desenvolvimento, né?
ou nós vamos ficar para trás e vamos ser sempre dominados. Cara, e é por isso que quando a China despontou como um país de maior crescimento, foi difícil entender, porque realmente os chineses eles não se preocupam em ficar externando para o mundo o seu desenvolvimento, sabe? Até porque eles sabem que isso é uma coisa estratégica, possuírem segredos sobre desenvolvimento tecnológico. Tanto é que está sendo bem sucedido, entendeu? Então, não sei se é negativo deles se ficarem em silêncio. A gente só não consegue compreender, né? Como eles conseguem se desenvolver em silêncio. Porque como a cultura deles é tão diferente da nossa, é difícil a gente entender mesmo, mas é isso, cara. Quietinho ali no lugarzinho deles, estão crescendo, estão em desenvolvimento, estão tomando a ponta, a dianteira, a liderança do planeta Terra. E é isso. O mundo vai ter que aturar a China nos próximos anos. China em crescimento, surpreendendo até mesmo Sérgio Sacani. Debate da hora, né? E é isso. Sérgio Sacani e Elias Jabbour falando sobre China. Fantástico, fantástico. Se você puder, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe. Ajuda esse canal a crescer, beleza? A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aí. Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera, um abraço e é nóis, fui!